Hello, Gus. Como é que vocês estão? Espero que bem. Hoje, dia 6/8, agora são 9 horas e 24 minutos. Eu estou gravando esse vídeo aqui para vocês, dando continuidade ao vídeo que eu gravei ontem. Você está acompanhando essa série de SMTs, você está assistindo esse vídeo a respeito dos SMTs. Ontem eu gravei um vídeo chamado SMT é a chave. Todo o resto de ICT sem isso é lixo. Eu expliquei para vocês basicamente que todas as ramificações dos conceitos do ICT são melhor utilizadas com SMT, seja o CRT, seja o Quartile, seja a questão do ciclo, seja questões do Power 3, seja questões do March Maker Model, seja as questões dos breakers, do DRT, tudo o que engloba o mundo ICT. Isso eu falo com propriedade, porque eu estive dentro de comunidades que se dedicaram aos estudos do ICT. Grande parte dessas comunidades, obviamente, que são comunidades gringas, né? E a maior comunidade que existe, ela está dentro do Twitter. Eu sempre recomendo para que aqueles que realmente querem se aprofundar nesse conteúdo do Michael, quer realmente entender, compreender toda a construção lógica, toda a estruturação das informações que ele nos trouxe, que ele desenvolveu, esteja ali presente também no Twitter. O próprio Michael está sempre fazendo alguns comentários dentro do Twitter. Antigamente ele participava de alguns hosts que fazia todo sábado. Hoje em dia isso já não acontece mais. Mas ele é bem ativo ali no Twitter, sempre comentando, respondendo o pessoal. E automaticamente seus alunos, por assim dizer, também estão presentes ali no Twitter, sempre fazendo comentários, trazendo alguns estudos. Então eu recomendo muito que vocês estejam inseridos nesse ambiente. Recomendo muito que vocês estejam acompanhando de perto. Vale muito a pena silenciar todas as redes sociais e simplesmente deixar apenas o Twitter ali e a comunidade do ICT ali para que você possa se desenvolver, se esse realmente for o seu desejo. Se não, se você quer apenas resumir o conteúdo, se você quer ter apenas um modelo operacional para negociar, então bem-vindo à série SMT. Essa playlist ela está recheada com vídeos e com informações que vão para além de mentorias. Tenho a máxima certeza, uh, não por ego, mas sim por questões de obviedade, que não houve ninguém que destrinchou e que disseminou o SMT igual eu estou fazendo. Então eu fico muito feliz, primeiramente, com os feedbacks que eu venho recebendo de todas as pessoas ali comentando, falando que estão implementando, né, colocando o SMT ali nas suas operações e tem conseguido alcançar um resultado muito bacana. O comentário que eu mais recebo é sobre a questão psicológica dentro do trader, dentro do trade. Por quê? Quando você utiliza SMT, aquele mar de subjetividade ele já não existe mais. Então você começa a utilizar pontos específicos. E quando você começa a utilizar pontos específicos, você começa a enxergar familiaridade naqueles ativos que vocês estão operando. Dito isto, a calma, a paciência, aquela ansiedade que muitos de vocês acaba tendo e acaba desenvolvendo ao longo desse caminho, desse percurso, né, de mercado financeiro em si, ele cai por terra quando você começa a utilizar o SMT, porque a dinâmica ela é muito clara, a dinâmica ela é muito objetiva, os SMTs eles são muito claros, eles são muito objetivos, e a partir daí você fica mais tranquilo para negociar, você fica mais tranquilo para fazer seus backtests, você fica mais tranquilo para poder estudar, e você consegue ver os resultados aparecendo de uma forma constante, você consegue enxergar os SMTs de uma forma constante. Eu peço foque 3 meses nisso sem parar. Em 3 meses eu tenho absoluta certeza que todo aspecto relacionado ao mercado irá mudar. Aquilo que você enxergava, aquilo que você entendia, suas emoções diante das negociações, tudo isso irá mudar. E mudar, obviamente, para melhor. Justamente por conta de toda a dinâmica que o SMT trabalha. Vai para além dos gráficos, e tem a questão psicológica, tem a questão da ansiedade, como eu comentei. Enfim, realmente é algo que só você utilizando e testando para validar isso, entender.
Muitas pessoas me ouviram, começaram a fazer esse jogo, sempre é o mesmo feedback. Mudou completamente, é uma outra visão, não tenho mais ansiedade, estou desenvolvendo meus estudos, pô, tal hora já bati a meta e assim vai indo. Mas enfim, ontem publiquei esse vídeo, SMT é a chave, todo o resto dos conceitos do ICT sem o SMT é literalmente lixo, é, como a gente diz, apenas linguagens bonitas, né, ideias interessantes, filosofias por filosofias que no final não têm utilidade na sua vida, entende? Então é simplesmente palavras jogadas ao vento, por isso muitos de vocês não conseguem alcançar o resultado. Tá? E aí, dentro desse vídeo, eu acabei comentando sobre uma visão muito simples, muito breve, a respeito dos índices e de uma negociação que eu realizei e eu mostrei aqui, correto? Essa negociação, ela envolve os conceitos, obviamente, do tempo, do preço, do SMT, e eu dou destaque para o horário-chave, que é o horário das 10 horas da manhã. Recebi algumas perguntas sobre, pô, GK, eu posso levar isso uh, para outros mercados, como Forex, etc. A resposta era muito clara: não. O sentido de ter o SMT e operar, sim, mas sobre os horários, vocês precisam entender que cada mercado terá um horário específico. Por exemplo, os mercados dos índices, Nasdaq e S&P, 10 horas da manhã, é considerado o horário-chave. Perfeito? Básico, simples. Agora, um mercado do Forex, como um euro, como um GBP-USD, como um SDJPY, como um CAD-JPY, qual é o horário que nós iremos colocar como horário-chave? É o horário das 9 horas da manhã. Então, a dinâmica dos horários muda de acordo com os mercados que vocês estão trabalhando. Na grande maioria das vezes, índices terão 10 horas como horário-chave. Nasdaq, como S&P, até mesmo na quesito da B3. Tá? Agora, no mercado cambial, destaca-se o horário das 9 horas da manhã. Beleza? Se vocês colocarem um gráfico os candles, né, de 4 horas, vocês vão verificar que há uma abertura de um candle 10 horas da manhã nos índices, agora já no Forex é 9 horas da manhã. Então comecem a prestar atenção nessas informações de tempo, comecem a prestar atenção nessas velas de 4 horas, de 1 hora, quais são os horários que elas estão sendo criadas, porque não existe só a ideia do 10 horas, existem outros horários chaves também, todos eles são baseados nessa questão de tempo e todos eles terão um vínculo com 4 horas, perfeito? Mas enfim, então eu comentei com você sobre essa questão do 4 horas, comentei sobre a questão dos SMTs e eu disse, fui muito claro e muito objetivo. Se o SMT ocorreu antes das 10 horas, então 10 horas irá fazer uma expansão. Observe, é claro e objetivo. Se o SMT ocorreu antes das 10 horas, você tem uma probabilidade muito grande. Quando eu digo sobre probabilidade, é sobre uma questão de análise muito simples. Imagine que você vai compilar 10 negociações de SMTs que ocorreram antes das 10 horas da manhã e quando deu 10 horas da manhã você foi lá e operou. Nessas 10 negociações você vai ter 7 a 8 acertos, ou seja, takes. Então, em um compilado de 10 operações, 7 a 8 vão ser operações positivas, então significa que a sua grande maioria é positiva, logo é uma alta probabilidade. Isso sem envolver a questão de risco-retorno, que vai alavancar muito mais essa ideia. Algumas negociações vão ter um risco-retorno médio aí de 4R, entende? Outras de 5R. Então, comecem a prestar atenção também nessas dinâmicas. Mas enfim, ontem comentei com vocês isso. Se o SMT ocorreu antes das 10 horas, 10 horas irá fazer uma expansão. Isso parece ser muito simples, parece muito básico, mas entenda toda a dinâmica de conceitos que eu estou trabalhando. Aqui eu estou trazendo para vocês apenas o resumo. Mas se nós iremos nos aprofundar nessas ideias, nesses conceitos, então vocês vão ter aqui diversos conceitos trabalhando junto. Aqui tem ideia de 2016, no mês 1, da aula 1, a qual o Michael comenta sobre o Price Delivery, as condições de mercado. Então entenda que o que eu estou passando para vocês aqui
É um resumo, é uma síntese de todo um conglomerado de informações, entende? A qual eu refinei, sintetizei, deixei ali por ordens e trouxe aí para vocês e deixei esse comentário. Mas aqueles que quiserem ter uma visão a mais e ter uma mente um pouco mais ativa e querem realmente entender a engrenagem por trás dessas informações, já estou passando aí toda a questão do tempo. Estuda os SMTs, estuda o price delivery, estuda as questões de liquidez, estuda questões de ineficiência, liquidez sempre máximas e mínimas, ponto final, ok? E é isso, tá? Então comentei sobre essa ideia da SMT antes das 10, mostrei as negociações que eu tinha pegado para você lá. Quem está no meu grupo de espera do VIP, é um grupo do WhatsApp para aqueles que desejam entrar no VIP. Se você não conhece o projeto do VIP, o primeiro vídeo aqui no canal eu já explico completamente como funciona o VIP, mostro as aulas que nós temos, né, que nós tínhamos na verdade naquele momento. O tempo já passou, novas aulas já foram criadas, já foram feitas e também já está salvo lá na playlist. É um material a qual aquele que quer ser autônomo realmente precisa ter. Vocês podem entrar dentro da comunidade, vocês vão ver diversos traders aí que graças ao bom trabalho que nós desenvolvemos ao longo do tempo, eles já são totalmente autônomos. E isso ocorre por conta do VIP. Tá? Até dito por aí que quando você vê um trader de CT que ele é autônomo, que ele sabe o que ele tem que fazer, que ele entende o que ele tem que fazer, que ele sabe o horário a qual ele deve atuar, enfim, ele é autônomo e ele vai ter o que esses traders têm em comum é o VIP. Então, fico muito feliz com essa construção que a gente desenvolveu, tá bom? E no caso, caso vocês queiram fazer parte, porra, porque irá encerrar em 2025. A partir de 2016 e 2026, o VIP já não existe mais, beleza? Irei manter todo o ambiente, todas as aulas, etc. Irei continuar me comunicando com o pessoal, atendendo o pessoal, direcionando o pessoal, mas não irei ali liberar para questões de vagas, etc. Tá? Então quem entrou, entrou, quem não entrou, grande abraço. Enfim, então fiz esse comentário sobre os SMTs, passei todas essas perspectivas, né? Passei toda essa ideia para vocês. E isso ocorreu ontem, tá? Ontem. Beleza? Ontem de noite que eu gravei, que eu soltei essa aula aí para vocês. E agora a gente chega no mercado hoje, no dia 6. Lembre-se do que eu acabei de comentar. Índices 10 horas da manhã. Se o SMT ocorreu antes das 10 horas, 10 horas será uma expansão. Perfeito? Simples assim. Bom, vou apagar aqui e vou trazer para vocês aqui a narrativa que aconteceu. Tá? Quando nós chegamos aqui nos índices, quando eu chego para analisar os índices, a primeira coisa que eu vou sempre pontuar são as questões de máximas e mínimas, tá? Então aqui no caso tinha um PDH, e toda a estrutura que foi formada aqui estava já dizendo que o mercado basicamente iria trabalhar em alta, né? Mas óbvio, rolou a venda ontem, e hoje será que o mercado vai ser de alta? Normal ter essas dúvidas. Então o que que eu faço? Eu vou me basear pelo SMT. E aí, o que que acontece aqui? Preste bastante atenção. Essa mínima das 6 horas da manhã, se você olhar bem, ela é violada pelo S&P. O S&P viola essa mínima 6 horas da manhã. Estou pelo gráfico de 1 hora, beleza? Enquanto o Nasdaq, tá? Ele não faz isso. Então você observa que o low está aqui. Quando eu vi esse cenário, que eu pensei, os SMTs de 1 hora vão ser criados, SMT no fundo, o mercado então vai correr para alta. Se isso for acontecer, o que eu vou fazer? SMT ocorrendo antes das 10 horas, já me posiciono, porque quando dá 10 horas ali em diante, o mercado simplesmente só vai expandir. E aqui, o que eu faço? Na próxima vela que abrir, no caso, a vela das 9 horas da manhã, eu já vou procurar negociar. Já vou procurar comprar. E aí, foi exatamente o que eu fiz. Só que se você perceber, essa vela do S&P aqui, ela está negativa, correto? Ela fez uma abertura, vou mostrar para vocês, poder ver um pouco da dinâmica.
Mas a gente teve uma abertura aqui, 9 horas 8h55, 9 horas da manhã. Quando ocorreu essa abertura, galera, eu não tô no mercado de 5 minutos, ok? Eu uso o 1 hora, então eu estava enxergando apenas pela 1 hora. Podem ver aqui em cima, eu não tenho 5 minutos, 5 minutos tá aqui porque eu acabei de clicar, mas eu não tenho. Meu tempo mínimo é 1 hora, tá? É os estudos que eu estou realizando, enfim, a ideia que eu estou trabalhando. Então quando deu aí 9 horas da manhã, assim que a vela já abriu, eu acabo executando as minhas compras, tá? Então eu executo tanto a compra no S&P quanto também a compra no Nasdaq. E aí, o que aconteceu aqui? Fica já um alerta para vocês de um erro que eu acabei cometendo, tá? E que isso acabou me custando muito caro, tá? Caro porque além dos stops eu também deixei dinheiro na mesa. Então eu acabei perdendo muita grana hoje, simplesmente por um erro. É um erro normal, às vezes acontece mesmo. O jogo é esse, tá? E foi o seguinte: quando eu realizei a compra das 9 horas da manhã, os mercados eles abriram e as velas já começaram a ficar positivas. O meu alvo para o S&P seria o PDH e para o Nasdaq também PDH. Então aqui no Nasdaq, né, eu teria essa movimentação e no S&P essa, tá? Só que no Nasdaq, o que acontece? Esse stop aqui, ele ficou muito longo para mim. Então o que eu fiz? A referência do fundo dos SMTs é esse low aqui das 8 horas da manhã. Então eu coloquei o meu stop aqui abaixo. Se porventura o mercado viesse e me estopasse, eu ia procurar me reposicionar, faria uma nova compra, e aí sim, nessa nova compra aqui embaixo, eu ia deixar o meu stop aqui em cima. Tá? É a maneira como eu vou gerir, digamos assim, a questão dos meus stops. Já do S&P, eu deixei como estava, que no caso era no low das 8 horas da manhã, que foi o candle que finalizou confirmando o SMT. Tá? Então, basicamente, a operação seria essa: tá? 5,5 no Nasdaq e 4,81 no S&P. Mas o que aconteceu? O S&P veio e me estopou. E nessa que o S&P veio e me estopou, Nasdaq, perceba, ele não pegou o meu stop. Eu vou até marcar aqui para vocês onde que o Nasdaq veio. Ó, ele veio até essa região aqui, tá vendo? Quando o S&P me estopou, o Nasdaq estava aqui nessa região. Eu falei, pô, irei zerar. E aí eu cometi um grande erro. É o erro de mexer na ordem. E aqui eu já vou deixar um insight para vocês. Perceba que toda a dinâmica que eu passei na aula, ela aconteceu. O SMT tinha ocorrido antes das 10 horas. Eu peguei na vela das 9. Era simplesmente eu ter deixado o stop. O stop correto dessa operação, no sentido técnico, seria esse low aqui. Só que eu, particularmente, quis avançar um pouco mais e deixei meu stop nessa região. Correto? E do S&P aqui. S&P veio, estopou. E o Nasdaq, quando o S&P me estopou, o Nasdaq estava aqui, muito próximo do stop, mas ele não estava no stop. E eu fui e zerei a minha ordem. Foi o maior erro que eu cometi. Por quê? Porque depois o mercado simplesmente se desenvolveu e ele foi embora, tá? Então, eu basicamente teria fechado essa operação aí com 5R, só que na soma total eu teria finalizado aí com 4Rs. Por quê? Porque eu perdi um R aqui. Tá? Eu tomei um stop aqui, que é totalmente normal, tranquilo, na verdade, até pelo 4 horas depois deu um outro SMT, vocês percebam, tá? Ó, vela de 4 horas aqui, ó, 10 horas da manhã faz um SMT, expande, mas eu acabei não pegando mais. E aí depois o mercado simplesmente foi embora, tá? Então, fica essa lição para vocês e fica essa observação para vocês sobre a questão dos SMTs. Pensem muito bem, analisem muito bem antes de vocês entrarem na negociação. Depois que entrou na negociação, não faz o que eu fiz aqui. Eu não tenho o costume de zerar as minhas operações. Tá? Realmente eu não tenho esse costume.
tá? De colocar no break-even, coisa do tipo. Não, para mim o é take ou é stop. Só coloco no break-even em situações a qual eu estou extremamente desconfortável. Aí eu vou e coloco no break-even, igual uma venda que eu tinha feito no GBP USD essa semana, e aí eu fui e coloquei no break-even. Chegou a pagar um pouco, depois voltou e me tirou, mas eu estava desconfortável pelo fato da leitura do euro e do DX ali estarem mostrando uma continuidade de alta para o euro, uma continuidade de baixa para o DX. Aí eu fiquei desconfortável e coloquei no break-even. Agora, hoje, não era para me ter colocado no break-even, tá? Foi um erro que eu acabei cometendo, um erro muito amador, algo que eu já coloquei na minha coleta de dados, já fiquei remoendo, né? Enquanto o dia foi prosseguindo e eu vi o Nasdaq movimentando, vi ele batendo no alvo, falei, cara, cometi um erro muito de amador, tá? Mas enfim, acontece, totalmente normal, isso é um jogo, mentalidade, é um jogo também de negociações. Talvez eu poderia ter me reposicionado, só que aí, cara, eu acabei deixando passar mesmo. Preferi não me reposicionar, preferi realmente só deixar o mercado se movimentar e esse aprendizado ficar aí. Que foi o aprendizado que ficou, que não é realmente para mim poder mexer. E eu não mexo. Foi exatamente uma atitude fora do meu padrão de negociação, fora do meu padrão, como posso falar, de operação, né, de modus operantes, não é algo que eu realizo. Mas enfim, acabou acontecendo e o mercado foi. Só que qual é a ideia que eu quero trazer aqui para vocês? Aquilo que eu comentei no vídeo ontem, tá aqui na frente de vocês. Funcionou. O SMT foi criado. Lembra? O SMT já foi confirmado 8 horas da manhã. 9 horas da manhã veio, depois 10 horas da manhã vem, expande. Ou seja, o SMT ocorreu quando? Antes das 10 horas. E se o SMT ocorreu antes das 10 horas, a partir das 10 horas o mercado vai fazer o quê? Expansão. Entende? Então anotem isso daqui. Anotem isso daqui, principalmente vocês que operam os índices, anotem isso daqui. Tá? Realmente foi uma movimentação muito interessante. Foi algo muito claro, muito objetivo. Acredito que a grande maioria das pessoas irão dar preferência para operar o Nasdaq. Então, nesse caso, vocês se deixassem um stop aqui ou se deixassem um stop aqui, aqui vocês estariam pegando uma operação aí de 3R, pô, baita operação, tá? E aqui no caso, vocês estariam pegando uma operação aí de 5R também, baita operação. Seguindo a ideia que eu passei para vocês ontem. Isso é muito interessante porque no VIP tem diversas aulas a qual eu apliquei para a galera e no outro dia o mercado simplesmente estava ali nos mostrando e muito dessas operações a gente acabou negociando, foi muito interessante. Então fico muito feliz quando eu trago um estudo e esse estudo aparece na prática e vocês conseguem olhar e conseguem pesar. Então o que, que eu recomendo? Façam um backtest de vocês. Encarando esse cenário, entendendo esse cenário, o que vocês iriam fazer? Como vocês iriam operar? E aí uma outra dúvida também que surgiu, que eu já quero deixar aqui, ó, sobre esse SMT, tá? Que alguns me perguntaram. Ah, se eu levar em consideração esse SMT para mim poder vender? Sempre pensa numa perspectiva de K-level, sempre pensa numa perspectiva de liquidez de mercado. Faria sentido esse SMT aqui para o mercado cair, simplesmente vir embora? Não faria tanto sentido assim por conta desse PDH que está aqui em cima. E esse PDH, acima dele, você tem uma baita de uma liquidez de mercado, de ineficiências, de fair value gaps, ou seja, você está aliando o fair value gap, que são as ineficiências, junto com máximas. Isso traz para você como principal do Michael, que é liquidez e ineficiência, beleza? Mas enfim, então o trade de hoje, no caso, seria esse trade aí de compra. Tá? Para quem está estudando essa série dessa playlist SMT, fica de olho nisso. Se o SMT ocorreu antes das 10 horas, você tem uma grande probabilidade de que 10 horas vá fazer uma expansão, então fica ligeiro no movimento. Quem opera 1 minuto, opera 5 minutos, sabe o que você faz? Ó, pega desse low aqui, tá? Pega desse low aqui até esse high. Coloca aí na cor verde e cai para dentro dessas regiões. Dentro dessas regiões. Mesmas coisas com a S&P. Cai para dentro. Sei lá, utiliza 1 minuto, Chica. Opera 1 minuto. Bem, cara, pra dentro aí, vê como que você operaria. Liga aí suas Qzones,
enfim, faz aí o trabalho que vocês queriam. Gente, pô, aqui do MSS, deixou um Travel, talvez compraria aqui, deixaria o top aqui. Então, pensaria numa confirmação, então a confirmação daria nesse movimento, aí nessa retração, a partir das 10 horas, ó, aí sim eu teria comprado essa região, eu teria comprado aqui, enfim. Faça o seu estudo aí, verifique como que você teria atuado hoje nessa perspectiva. Mas o ponto principal aqui é aquilo que eu comentei com vocês aí na cara, beleza? O ponto triste aqui é que eu não consiga trazer aqui para vocês a execução, porque eu acabei errando e pecando nessa execução. Porém, tá aí, tá bom? A SMT ocorreu antes das 10 horas. A partir das 10 horas, observe que até mesmo uma vela das 10 horas é uma vela mais agressiva, né? Tem mais corpo, etc. Ou seja, você tem expansão a partir das 10 horas, beleza? E o mercado simplesmente só vai a favor do target, tá? Então a aula em questão é essa. SMT é a chave, todo o resto do CT sem isso é lixo. E hoje vocês conseguem ver isso na prática, beleza? Para que vocês estejam curtindo, deixa aí seu like, não se esqueçam de se inscrever no canal. Isso ajuda e fortalece muito o meu trabalho em si. Se porventura tiver algum feedback, se alguém pegou essa negociação, se alguém viu esse SMT, não esqueça também de avisar aí nos comentários ou simplesmente avisar lá na aba dos SMTs. A aba do SMT, galera, tá bem movimentada. Inclusive, eu até mandei essa negociação, galera, das negociações que eu teria feito. Eu acabei não pegando, tá? Mas tá uma aba meio movimentada. Pablo aí pegou essa negociação. Aqui no caso já é 1 minuto, pegou a queda. Nasa aqui bem interessante. O pessoal sempre mandando as suas dúvidas, etc. Então tá bem interessante, mas bem interessante mesmo, tá? Qualquer dúvida, só enviar aqui. Qualquer questão, só enviar aqui. Tá? Precisou, só chamar, gente. No mais é isso. Grande abraço a todos vocês. Bons estudos, boas negociações. E para aqueles que estão sem uma ideia do que fazer, de como fazer, estudar, foca na questão dos SMTs. Vocês não vão se arrepender, eu garanto isso. Perfeito? É algo muito simples, é algo muito básico, é algo muito tranquilo de ser observado e certamente vocês vão conseguir se desenvolver. Vai servir para quem está focando no ICT, para quem tem uma base ali de SMC, até mesmo para quem tem algumas ideias ali de Wyckoff ou até mesmo de análise técnica que vai utilizar médias móveis e coisas do tipo. Implemente o SMT. Depois me agradeço. Então, mas é isso. Tamo junto. Grande abraço para todo mundo e a gente se vê no próximo vídeo.